Olá, pessoal, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito frio por aqui. Boa noite. Vamos entrando, vamos adentrando, que hoje nós temos bastante coisa bem legal para a gente conversar. Vou falar com vocês sobre doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares. O que a ozonioterapia pode atuar nesses casos? E qual que é a importância da gente saber identificar nos exames laboratoriais e uma suplementação adequada para esses pacientes? Como que essa suplementação e essa avaliação pode ajudar no tratamento dessas doenças? Então compartilha essa live com profissionais da área da saúde, profissionais que fazem ozonioterapia e vamos juntos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Bom, pessoal, então eu abri essa live aqui pra gente conversar hoje, porque vocês já imaginaram quantas pessoas têm doenças neurodegenerativas, têm doenças cardiovasculares? Principalmente hoje em dia, né? Que a população, ela virou mais idosa, né? Então, a perspectiva de vida, ela tem aumentado. Então, consequentemente, essas doenças também vêm aumentando. Então, para você que é profissional da área da saúde, provavelmente vai lidar com esse tipo de patologia ou vai pegar um doente, né, que para tratar com ozonioterapia. Então, hoje essa live é para a gente falar exatamente sobre isso, como que a ozonioterapia vai poder atuar nesses tipos de patologia e como que a gente pode fazer para identificar e melhorar o nosso tratamento através dos exames laboratoriais, através de uma suplementação adequada, ok, pessoal? Então, para começar falando disso, eu quero lembrá-los quais os tipos de doenças neurodegenerativas que nós temos, cardiovasculares. Então, infarto agudo do miocárdio, né? É uma das doenças que mais matam mundialmente, não é só no Brasil, mas mundialmente essa doença é a que mais acomete as pessoas. Doenças cardiovasculares como aterosclerose, né? Neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer. Então, cada vez mais a gente vê que existe esse aumento. E aí existe um marcador muito importante dentro dos exames laboratoriais que a gente precisa dar atenção para ele. E eu falo, pessoal, eu costumo falar que ele é um marcador mais importante na nossa avaliação de doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares. Alguém sabe qual que é esse marcador? Alguém tem ideia de qual que é esse marcador? Vamos lá. Pessoal, esse marcador é a homocisteína. E o que seria a homocisteína? Quando a gente pede, quando a gente avalia esse exame de homocisteína. A homocisteína, pessoal, ela é um aminoácido. E eu preciso desse aminoácido para converter metionina, que também é um aminoácido que vai participar de várias funções do nosso corpo. E aí, pessoal, para que eu consiga metilar a homocisteína, eu preciso de algumas vitaminas. Quais que são essas vitaminas? B12, B6 e ácido fólico. E aí, pessoal, quando a homocisteína, esse aminoácido, ela está muito alta no sangue, e quanto que é muito alta? A partir de 12, a gente já considera uma homocisteína de perigo, né? A homocisteína aumentada, ela prediz doenças cardiovasculares e ela prediz também doenças neurodegenerativas.
Então, por isso que a gente fala que quando uma homocisteína está muito alta no sangue, esse paciente corre perigo de adquirir algumas dessas patologias, ok? Então, acima de 12, a gente já pode considerar que esse paciente ele tem um risco maior de desenvolver aí um Parkinson, um Alzheimer, vai depender muito da sua predisposição genética. É claro que hábitos de vida, uma alimentação. E a homocisteína também, ela prediz, pessoal, danos do nosso DNA. Então, quando ela está muito alta, significa que a gente já tem um problema de DNA, a gente já tem um problema de produção celular, né? Então, eu não consigo fazer uma adequada função celular do meu sistema imunológico e isso acaba, então, dificultando até o meu sistema imunológico de poder agir contra doenças, contra vírus, bactérias, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, pessoal, como que eu faço? Se chega um paciente para mim para fazer ozonioterapia que possui Parkinson, Alzheimer ou algum tipo de doença vascular, eu sempre avalio os níveis de homocisteína. Homocisteína é muito importante para que a gente consiga identificar se esse paciente tem a predisposição de desenvolver outros tipos de patologia, tá? Outros tipos de patologia cardiovascular ou neurodegenerativa, ok, pessoal? Então, pessoal, após avaliar os níveis de homocisteína, eu consigo identificar se ela está muito alta, se esse paciente tem deficiência de B12, de B9 e de B6. Porque esse trio, pessoal, ele vai servir para metilar a homocisteína. Metilar a homocisteína significa transformar a homocisteína em metionina. Ok, pessoal? E também ela tem uma função muito importante, né? Porque vocês podem estar pensando, ok, a homocisteína, se ela é ruim, se eu tenho altos níveis de homocisteína, isso significa que isso é ruim para minha saúde. Então, se eu tiver no nível 10, 9, isso também é ruim. Não é, pessoal. Homocisteína, ela só é ruim quando ela está muito aumentada. Porque quando ela está entre níveis de 8, 9 até 10, a gente consegue considerar que a gente tem produção de SAMe e de glutationa, que são duas enzimas super importantes para que a gente consiga fazer o nosso sistema antioxidante funcionar de forma adequada. Então, se é um paciente que tem um problema hepático, né, o SAMe e a glutationa são muito importantes. Para fazer também peroxidação de lipídios, também SAMe e glutationa são importantes. Então, a homocisteína, ela é sim muito importante. O que a gente não quer é ela muito alta no sangue. E por que eu tô trazendo isso aqui hoje para vocês, gente? Porque você vai encontrar pacientes que têm doenças cardiovasculares, que têm doenças neurodegenerativas. E aí a gente sabe que a ozonioterapia, ela possui efeitos para produção, para aumentar a produção de antioxidantes. Então, para reduzir o estresse oxidativo, certo? Então, a gente sabe que a ozonioterapia é importante também para esses tipos de patologia. Só que, para esses pacientes, se eles tiverem uma homocisteína muito alta, você pode ter um acarreamento aí dos seus vasos sanguíneos. Então, o paciente pode vir a ter trombose, o paciente pode vir a ter pressão alta, consequentemente, um infarto agudo do miocárdio. Então, às vezes, você tá lá fazendo ozonioterapia, né, para produção de óxido nítrico, que também é importante para uma vasodilatação. Você tá lá fazendo ozonioterapia para que reduza esse estresse oxidativo, porém, você não conseguiu diagnosticar que esse paciente tem uma homocisteína muito alta. E aí,
pode ser um empate na hora do seu tratamento. Então, olha a importância da gente conseguir atuar nesse diagnóstico preciso do paciente. E quando eu falo em diagnóstico preciso, eu não estou falando diagnóstico médico, porque a nossa função como profissional da área da saúde é a gente ver, olhar o paciente como um todo, ok? Então, nunca se esqueçam, o paciente chegou para você com queixas de doenças neurodegenerativas, cardiopatias, um paciente que tem doença cardiovascular, desconfie da homocisteína e, se possível, peça esse exame. Se o paciente não vier com esse exame para você, peça para ele, para você conseguir identificar. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ok, Laís, eu já pedi então homocisteína para o meu paciente e eu verifiquei que essa homocisteína está muito alta. O que eu vou fazer? Faço ozonioterapia nesse paciente? Sim, pessoal, a ozonioterapia vai ajudar na redução desse estresse oxidativo. Porém, não é só isso. Lembra que aqui no comecinho da live eu falei para vocês da importância da homocisteína, da metilação da homocisteína? Para essa homocisteína ser fidedigna e você conseguir atuar com ela de uma forma adequada, precisa de alguns micronutrientes, né? E são eles a B12, a B6, e o paciente também vai precisar de ácido fólico. Esse trio, eles vão trabalhar em conjunto. Então, para que você consiga uma metilação adequada dessa homocisteína, você vai precisar desse trio. E aí, como identificar, então, se esse paciente tem deficiência de ácido fólico ou ele tem deficiência da B12? É a gente pedindo também para ele esse exame laboratorial. Níveis adequados de ácido fólico fica entre 12 e 13. E de B12, os níveis ideais é até 900. Então, entre 700 e 900 é um nível ok. Mas quando o paciente tem uma homocisteína muito alta, você já consegue identificar que ele tem uma deficiência de um desses dois, tá? E aí, um vai compensar o outro. Às vezes a B12 está muito baixa e o ácido fólico está mais alto, mas aí você suplementa a B12 e aí esse ácido fólico vai cair, tá? Lembrando também, pessoal, que a homocisteína, ela também é um marcador inflamatório. Lembra que eu falei aqui para vocês também que quando a gente tem uma homocisteína muito alta, a gente também já tem dano do nosso DNA, dano na produção celular do nosso sistema imunológico. Então, ela também é um marcador inflamatório. É como se a homocisteína ela fosse uma mola que fica dentro do meu vaso. Então, se eu tenho um acúmulo dessa mola, eu, consequentemente, posso vir a ter coágulos no sangue. Então, pode predizer um AVC isquêmico, um infarto agudo do miocárdio. Então, olha a importância da gente conseguir avaliar uma homocisteína antes de começar um tratamento com ozonioterapia. E não é que a ozonioterapia não vai ser eficaz, tá, gente? Ela vai ser eficaz naquilo que nós falamos, em redução do estresse oxidativo, redução da inflamação. Porém, se eu não observar esse marcador, não suplementar o meu paciente com B12, com B9, com B6, pode ser que você não vai atuar na causa desse paciente. E aí esse paciente vai voltar com esses sintomas, com esses mesmos sintomas. Então aqui é muito importante essa avaliação. Ok, pessoal? Deixa eu responder aqui.
A Gisele perguntou o que o ozônio pode melhorar em um paciente com esclerose múltipla. Bom, vamos lá. A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune. Então, um paciente que tem uma esclerose múltipla, ela consequentemente, ela tem aí um aumento de inflamação, é um paciente inflamado e ela tem também um aumento do estresse oxidativo. Então, a ozonioterapia vai agir exatamente aí, tá? Para redução dessa inflamação e para redução desse estresse oxidativo. Uma coisa muito importante, a esclerose múltipla também é uma doença neurodegenerativa. Então, aqui é muito importante que você avalie os níveis de ácido fólico, de B12 e de B6. A B6, pessoal, a gente não vai conseguir a partir de exames laboratoriais. Eu não tenho como medir B6 no sangue do paciente, ok? Mas, como ela faz parte de um conjunto de metilação, toda vez que eu for suplementar uma dessas vitaminas, eu preciso lembrar da B6 também, para que as três consigam trabalhar com sinergismo, tá? Uma vai complementando a outra. Então, Gisele, o ozônio ele vai atuar nessas formas, tá? De redução aí de inflamação, de estresse oxidativo, mas é muito importante que você avalie homocisteína, mantenha níveis de B12 mais elevados, já que a B12 ela protege a bainha de mielina. A bainha de mielina faz parte dos nossos neurônios, tá? Ela que é como se fosse uma capa que protege os nossos neurônios. Então, aqui é importante que você mantenha sempre níveis elevados de B12, ok? A Mirella perguntou, o ozônio na enxaqueca. Bom, pessoal, a enxaqueca, ela pode vir a ser de uma alergia alimentar. Por que eu tô falando isso pra vocês? Eu sou prova viva disso, tá? A enxaqueca, quando você tem uma alergia alimentar, de todas as formas, você acaba inflamando o seu intestino e isso pode reverberar aí, ou como uma enxaqueca, ou como uma sinusite crônica. Então, além do ozônio reduzir a inflamação, você pode sim trabalhar com ozônio, um ozônio auricular, você pode trabalhar com ele de uma forma sistêmica, tá? Você pode também excluir alguns alimentos que são de origem alérgicas, tá? E qual que é essa classe de alimentos? É o glúten, o leite, o açúcar, o amendoim também, ele tá dentro dessa classe de alimentos alérgicos, tá? Algumas pessoas têm alergia ao tomate. Todos os alimentos que contêm muito agrotóxicos, né? Alimentos que são muito embalados, que tem muito corante, que tem muito conservante. Então, você vai retirar isso da alimentação do paciente. É importante que você faça também uma desparasitação no paciente. Veja se ele não tem uma quantidade de metais pesados, né? Que isso também pode contribuir para ter aumento de enxaqueca, principalmente um aumento do chumbo no sangue, tá? E aí você faz ozonioterapia para redução aí dessa inflamação, que você vai ter assim resultados muito excelentes, ok? Como é que você faz para avaliar se o seu paciente tem uma desbiose, se ele tem uma alergia alimentar? A partir dos eosinófilos, tá? Eosinófilos, o ideal é que ele fique ali na média de 1. Mas se ficar além de 1, né? Se ficar acima de 3, ou o paciente tem parasita, ou ele tem alergia alimentar. Então, quando você vier pegar o hemograma desse paciente, antes de você começar o tratamento com ele, com ozonioterapia, verifique se ele não tem um aumento de eosinófilos para que você consiga trabalhar essas estratégias com ele, tá? Deixa eu ver o que mais. A aula vai ficar gravada assim, ela vai ficar aqui no feed do Instagram, tá, doutora Carolina? Pode ficar tranquila.
Alguém falou que o vídeo está travando. Tá normal para vocês? Aqui falou que tá normal, ok. Imagina, por nada. Bom, a Josemara perguntou: ozônio melhora a arritmia, insuficiência cardíaca, ronco e apneia? Bom, vamos lá. Na arritmia, na insuficiência cardíaca, você não vai conseguir ótimos resultados somente com a ozonioterapia, tá? Aí tem que verificar níveis de cálcio do paciente, níveis de potássio, todos os eletrólitos que participam, né, aí do batimento cardíaco. Então verifique esses eletrólitos nos exames do paciente, verifique se está normal isso. E aí você pode trabalhar com ozônio para também reduzir a inflamação, reduzir um estresse oxidativo, tá? Para o ronco e para a apneia também precisa descobrir qual que é realmente a causa desse ronco, dessa apneia. Será que não está também associado com uma resistência insulínica, tá? Se for resistência insulínica, o paciente vai conseguir ter bons resultados com a ozonioterapia. Mas verifique se você não consegue também trabalhar com ele com uma modulação intestinal. Quando o paciente chega pra gente, eu nunca olho patologia, tá? Apesar dele vir com a queixa, né, pra mim, de uma patologia ou de alguma coisa que ele esteja incomodado, que ele quer melhorar, a gente precisa olhar ele como um todo. Então, a avaliação de exames laboratoriais, ela entra, tá? Ela entra nesse olhar do paciente totalizado. Então, você vai precisar avaliar esses níveis, né, de eletrólitos, níveis de micro e macronutrientes que fazem as funções vitais do meu organismo. Então, se isso não estiver adequado, você vai conseguir resultados com a ozonioterapia? Você consegue algum resultado, mas talvez você tenha que ter muitas aí sessões, e aí você não vai conseguir um resultado fidedigno, porque esse paciente pode ser que ele tenha uma melhora, mas pode ser que ele volte a apresentar essa queixa. Então é por isso que eu sempre bato na tecla: olhe para o seu paciente se ele realmente não está intoxicado com algum metal pesado que está agindo ali como um disruptor, né, para que os micronutrientes consigam entrar dentro da célula. Então olhe para ele como um todo. Ozonioterapia vai ajudar? Vai ajudar. Mas tenha essa visão holística dele. Peça exames, né? Veja o que ele tem de exames para você conseguir avaliar. Porque isso vai fazer diferença na sua prática clínica, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já falei aqui para vocês de níveis ideais de vitamina B12, de vitamina do complexo B, que é o ácido fólico, né, também, que é entre 12 e 13. O ácido fólico, pessoal, ele tá muito associado se o paciente, ele consome bastante verduras verdes, escuras, principalmente, tá? Então, se for um paciente, por exemplo, que ele tem uma dieta muito rica em proteína e pouca salada, pode ser que esse ácido fólico ele esteja mesmo diminuído e é por conta dessa dieta, tá? Já a B12 é o contrário. O B12, ela vem através da proteína animal. Então, ovos, leite. Leite eu não indico para ninguém, mas carne vermelha, as carnes brancas nem tem tanto, mas a carne vermelha tem mais. Então, se for um paciente vegetariano, tenha bastante atenção com isso, tá? E quando vocês forem suplementar esses pacientes, vocês conseguem colocar, vai depender muito dos níveis que ele vai dar no exame dele, laboratorial, mas você consegue trabalhar ali com 500 microgramas de ácido fólico, de B12, ABCs entre 100 miligramas, 70 miligramas. E a melhor forma de vocês suplementarem esses pacientes com essas vitaminas é sublingual, tá? A maior absorção de B12, ela está no estômago.
Então, se for um paciente que ele tem uma hipocloridria, por exemplo, ele não vai ter essa absorção correta, tá? Então, você vai ter que fazer ela de uma forma que ele consiga absorver melhor, e essa forma vai ser através da via sublingual, ok? A Marisa falou, ácido fólico tem que comer folhas verdes. Sim, com certeza, consumir folhas verdes. Mas você consegue suplementá-la também, tá? Você consegue suplementar a B9 tranquilamente. Principalmente se for um paciente que tem essas patologias neurodegenerativas, cardiovasculares. Você precisa manter os níveis ideais para que essa homocisteína não suba muito, tá? Ela falou aqui, B12, 500 miligramas. A gente sempre suplementa em microgramas. Então, se você vai suplementar 500, você vai suplementar com 500 microgramas, tá? E aí, eu sempre gosto de colocar esse trio junto, para que elas consigam trabalhar em sinergismos, ok? A B12 injetável ou sublingual. Se você for trabalhar com uma B12 injetável, a melhor forma, apesar da B12, você poder fazer ela de forma endovenosa, a melhor forma de você suplementar ela é intramuscular, se for injetável, tá? Mas tem pacientes que eles precisam manter os níveis de B12 sempre acima, tá? Que são esses pacientes que têm aí essa dificuldade, essas patologias. Então, você pode suplementar ela de forma injetável e você pode fazer essa manutenção de forma sublingual. Tá bom, Carolina? A Josemara perguntou qual será o método melhor e quais as dosagens. Se você estiver falando da esclerose múltipla, foi você, né, Josemara, que perguntou da esclerose múltipla? Deixa eu recapitular aqui. Não, não foi você. O que você perguntou? Ah, é verdade, você perguntou da insuficiência cardíaca, né, do ronco e da apneia. Você pode suplementar ela sempre por via sistêmica, tá? E aí você pode se adequar conforme o paciente, conforme os custos, né? Porque você tem que colocar tudo isso na hora de fazer um tratamento. Você consegue trabalhar com soro ozonizado. Se for um paciente com insuficiência cardíaca, não, tá? Porque aí você não vai conseguir dar volume para ele, que você pode congestionar o coração. Então, você pode trabalhar com uma autoemo maior, você pode trabalhar com uma ozonioterapia retal, tá? Se for uma mulher, você pode trabalhar com ozonioterapia vaginal, que também é uma via sistêmica, ok? A Rita perguntou, doutora, quando abre nova turma do seu curso? Tem tudo isso lá dentro? Sim, gente, dentro do meu método eu falo de ozonioterapia, de suplementação e de exames laboratoriais. Depois que você trabalha dessa forma, você não consegue mais fazer só ozonioterapia. Porque quando você faz ozonioterapia sem ter esse raciocínio clínico, você fica como se fosse uma aplicadora de ozônio só, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, ajudar na saúde do meu paciente. Então, eu preciso olhar ele como um todo. Então, dentro do método, eu falo, sim, de suplementação, eu falo de ozonioterapia, eu falo de modulação intestinal, que também é super importante, tá? Para que a gente consiga eliminar os fungos, parasitas do meu paciente. Para que dessa forma você consiga trabalhar em conjunto para realmente atuar na causa do seu paciente. Olhar ele como um todo e não ser somente uma aplicadora de ozonioterapia. Ok, Rita? E eu tenho nova abertura de curso em começo de setembro. A segunda semana de setembro a gente vai ter abertura para a nova turma
do método ozonioterapia eficaz, tá bom? Então fica de olho, se você ainda não se cadastrou, vai lá no link da minha bio, se inscreve lá que quando for abrir a nova turma, a gente avisa vocês, ok? Ó, a doutora Carolina perguntou, pode fazer ozonioterapia sistêmica em pacientes com arritmia? Pode, você pode fazer. Só que é aquilo que eu falei, paciente com arritmia, veja como está, níveis de cálcio desse paciente, níveis de potássio, níveis de sódio, ok? Tenha cuidado na hora de fazer nesses pacientes, tá? E sempre comece de uma forma pequena, que você vai dar ali um estresse para ele, né? Porque a ozonioterapia, ela tem esse efeito hormético, e aí você vai aumentando gradualmente, tá? Nunca entra com uma dosagem muito grande. Sempre vai do menor e vai aumentando consequentemente, tá? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação às doenças neurodegenerativas e cardiovasculares? Essa avaliação da homocisteína, da B12, do ácido fólico, ficou alguma dúvida aqui? Rita, estamos esperando por você. Venha fazer parte do método ozonioterapia eficaz. Pessoal, como que vocês podem trabalhar em conjunto, né, com essa avaliação que nós falamos, junto com essa suplementação, com a ozonioterapia? Sempre trabalhar com a ozonioterapia de forma sistêmica, e aqui eu gosto bastante de atuar com ozonioterapia retal, tá? Porque eu quero atuar no intestino do meu paciente, que é onde eu tenho ou uma disfunção intestinal, que o paciente começa a apresentar, né, alguns tipos de patologia. Então, eu gosto de trabalhar com ozonioterapia retal, tá? Eu gosto bastante também de atuar com o protocolo cubano para esses pacientes, eu vejo que tenho bastante resultados. E aí é sempre dessa forma, você começa com uma dosagem pequena e você vai aumentando de 5 em 5 sessões, tanto volume quanto microgramagem, tá? Mas você também pode trabalhar com uma autoemo maior, né? Autoemo maior você consegue trabalhar 2 vezes por semana. Você consegue fazer um soro ozonizado, se não for um paciente cardíaco, tá, pessoal? Nunca esqueçam disso. Ou se for um paciente renal, você também não consegue trabalhar com soro. Aí prefira a autoemo maior ou a retal, ok? E eu acredito que é isso. E assim vocês vão conseguindo aí lidar melhor com o seu tratamento. O paciente às vezes sente muito formigamento, principalmente aqueles pacientes que têm uma síndrome do túnel do carpo, né? A ozonioterapia ela é muito eficiente para esses casos, mas se você trabalhar junto com a B12, como eu falei aqui para vocês, a B12 ela atua protegendo a bainha de mielina, que é os nossos neurônios. Então, ela protegendo, o paciente às vezes nem sente mais esse formigamento, essas dormências. Então, quando você trabalha em conjunto com essas duas terapias, você tem resultados, assim, incríveis, pessoal, incríveis. Ó, a Josemara falou, professor, essa dosagem em quantidade pequena seria iniciar com quantos microgramas e quantos ml? No protocolo cubano, a gente inicia a ozonioterapia com 20 microgramas, tá? E você vai iniciar fazendo 100 ml. Então, com 20 microgramas em 100 ml, ozonioterapia retal, tá? Você vai fazer 5 sessões. E aí, você pode trabalhar até todos os dias, tá? Você pode fazer de segunda a sexta, todos os dias fazendo a ozonioterapia. E aí, depois dessas 5 sessões, você vai aumentar para 25. E daí, aqui, aumentou para 25, você aumenta a dosagem também. Você já coloca no paciente 120 ml, tá? Faz 120, 25 microgramas, 5 sessões. Até completar 20, você vai aumentando de 5 em 5.
a microgramagem, tá? E o ml você aumenta de 20 em 20. Você vai terminar aí com 200 ml no total do tratamento, ok, Josemara? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês. Pessoal, olha só. A homocisteína também ela é tão importante que a partir da B12, da B9, da B6, essa homocisteína ela vai ser convertida em SAMe e glutationa, como eu falei pra vocês. Glutationa não é importante para ozonioterapia, gente. Ela é muito importante para a ozonioterapia, porque ela é uma enzima antioxidante. Então, se eu tenho níveis adequados de homocisteína, consequentemente, eu tenho níveis adequados de glutationa, que vai ajudar no meu sistema lá redox, que vai ajudar na redução do estresse oxidativo, tá? Ela também é convertida em SAMe. O SAMe, pessoal, ele protege o nosso fígado contra as agressões. Então, olha a importância disso. Nunca se esqueçam, pegou um paciente que tem uma doença cardiovascular, que tem uma doença neurodegenerativa, sempre avalie níveis de homocisteína, B12, B9 e AB6 você não vai conseguir avaliar, mas você consegue trabalhar com ela em conjunto. Ok, pessoal? Bom, a live de hoje era para falar sobre isso, né? Quando vocês forem atuar com ozonioterapia, atuem também dessa forma, em olhar exames laboratoriais. Se for necessário, faça uma suplementação para esse paciente, que os seus resultados, eu tenho certeza, que vão ser muito melhores do que se você só trabalhar com ozonioterapia. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida ficou aqui? E se você, então, tem vontade de aprender mais sobre como você vai fazer para avaliar o seu paciente como um todo, a avaliação de exames laboratoriais, fazer uma suplementação adequada, as vias de aplicação da ozonioterapia, você entra no link da minha bio, se inscreve, que assim que abrir novas turmas para o método ozonioterapia eficaz, a gente vai entrar em contato com vocês. Vocês vão ficar sabendo das nossas aulas, ok? E isso vai fazer uma diferença enorme na prática clínica de vocês. E não se esqueçam, gente, a gente trabalha com vidas. E quando um paciente procura por você, é porque ele precisa de você. Então, você precisa estar preparado para atendê-lo de uma forma eficiente. Ok, pessoal? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo em mais uma aula. E nós nos vemos quarta-feira que vem, às 6 horas da tarde. Um beijo, fiquem com Deus.